E aí, beleza? Então, mais um vídeo aí sobre pizza, né? Não, tô brincando. O que acontece? Tá um calor de 55 graus no Rio de Janeiro, então tá brabo. Mas a gente tenta. Vamos seguindo, né? Então por isso a receita de hoje é uma salada. Só que para essa salada fazer sentido, ó, também lavo roupa. Eu não, a máquina de lavar na verdade, mas tudo bem. Pelo menos está pendurado. Vamos lá. Para essa salada fazer sentido, eu teria que contar uma historinha. Então vamos lá. O que é a ideia de hoje? A ideia de hoje é a seguinte: é contar um pouquinho de uma coisa que é histórica em todos os lugares do mundo. É situação de dificuldade. A situação de dificuldade é o seguinte: a gente acaba improvisando, né? A gente acaba criando as coisas. Quase todas as comidas foram criadas do povo e foram subindo e foram adaptadas. Muito difícil você ver alguma coisa que foi de cima para baixo. Geralmente de baixo para cima. E as que foram de cima para baixo geralmente não dão certo. Então vamos lá. Antigamente, antes de pegar até essa parte, antigamente lá na Itália, muitas pessoas passavam dificuldades, como qualquer pessoa no mundo, né? Hoje em dia a Itália é um grande país e tudo mais, mas existia uma certa dificuldade como em qualquer lugar, como no Brasil também, né? Então, sem querer ser dono da verdade, tá bom? Só estou contando a história que eu conheço. Ou seja, tudo isso é baseado no meu conhecimento, nada histórico, nada correto, nem nada do tipo. Mas faz sentido. Eles faziam o quê? O pessoal plantava tomate para vender e o que sobrava ficava para o próprio consumo. Considerando isso, eles tinham muito tomate, né? Na verdade, o que sobrava era o quê? Os tomates muito maduros, tomate muito feio. Sabe aqueles tomates que não dá para vender? Então ficava já aquele mito, né? Tomate bom para molho é o tomate muito passado. Não é exatamente isso. O que acontece é, tomate muito maduro, realmente, ele vai estar mais doce. Porém, era basicamente o que eles tinham também para usar. Então, ficava nessa história. Que nem vinho velho é vinho bom e não é bem assim. Vinho velho é por conta do tanino. O tanino era o seguinte: antigamente o pessoal pisava a uva, acho que todo mundo já deve ter visto isso. E você pegava os cachos, pisava e depois produzia o vinho. Fazendo isso, você esmagava também o tanino, que é aquele o cachinho, sabe, da uva, tinha muito tanino naquilo dali. Então o tanino é aquela sensação de boca presa, que nem a banana verde dá. Então o vinho ficava muito com aquilo. O que o pessoal fazia? Deixava em barris, já viu tonéis de vinho, né? E deixava aquilo dali para decantar, ou seja, deixava o tanino descer. Quando descia, o vinho estava bebível. Resumindo, vinho mais velho, menos tanino, melhor resultado. Voltando para o tomate, então, o pessoal fazia o quê? Pegava a mama italiana, fazia aquele molhão de tomate, tinha que alimentar a família toda, né? E fazia o macarrão. O macarrão naquela época era só farinha e água. Misturava os dois, fazia o macarrão, alimentava a família toda. O bolonhesa, quando tinha, era um pedacinho de carne, qualquer coisa que tivesse, e botava no molho só para dar gosto. Só isso, mais nada. E o que eles usavam como queijo? Não tinha dinheiro para comprar queijo, usavam um negócio chamado pangrattato. Pangrattato nada mais é que pão ralado, que é a nossa famosa farinha de rosca, no qual os nordestinos, de modo geral, muitos que eu conheço, usam para colocar em cima do macarrão. Come macarrão com farinha. Já ouviu falar dessa história? Então, eles nada mais que estão fazendo a mesma coisa que qualquer italiano fazia. Resumindo, eles são chiques, né, para muita gente. Mas tudo bem. Vamos lá. Antigamente, tinha muito pão sobrando lá na Itália. Por quê? O pessoal, ao contrário daqui, eles produziam pão.
Aqui a gente produz mandioca. Então tinha muita mandioca sobrando no Brasil. Lá na Europa tem muito pão sobrando. Então a maioria dos pratos europeus são feitos na base de pão ou batata. Geralmente é um dos dois. Muitas vezes feijão também, feijão branco, sabe? Mas são as produções que tem em cada região. Então cada região cresce com cada coisa. Posso até explicar de açúcar, por exemplo. Açúcar nos Estados Unidos é feito com milho, porque é a maior produção que eles têm. Aqui é com as cana, e a diferença da Coca-Cola é por isso, porque o sabor é o açúcar daqui e o açúcar de lá. E na Europa a maior produção seria de beterraba, então é o açúcar de lá. Independente disso. Vocês podem até pular essa parte introdutória, que para algumas pessoas seria meio chata, mas eu quero explicar pelo menos alguma coisa. A nossa salada de hoje é baseada nisso. Por quê? Como eles tinham pão sobrando, e às vezes a gente tem também, sabe, aquele pão que a gente comprou pão demais, está sobrando pão. Então o que você vai fazer? Tem que arrumar alguma coisa para fazer com pão. Geralmente o supermercado faz o quê? Vai e transforma em torrada. Não vendeu a torrada, transforma em farinha de rosca. Que é basicamente moer lá a torrada que sobrou. Então eles não perdem, certo? Em casa a gente deveria fazer a mesma coisa. Na Europa, por exemplo, o pessoal pega até o que sobrou do vinho nos cálices de um almoço, junta tudo e faz vinagre. Pra você ter ideia. A gente nem isso pensa. Mas a gente não perde nada, né? O importante é não perder coisa e economizar. Vamos lá. A salada que a gente vai fazer hoje chama panzanella. É pensando nessa ideia. Eles tinham um pão que já estava duro. Não sei se alguém já comeu pão italiano, porém o pão italiano ele já é duro. Mesmo você já comprando, ele já é meio mais duro do que o nosso pão normal, né? Então você pega aquele pão, já está velho, já está duro. Então o que você vai fazer com ele? A opção que você tem é ralar ele para fazer farinha de rosca, cortar ele para fazer uma torrada, né? A farinha de rosca você colocaria em cima do macarrão, que seria o pangrattato. O outro seria a torradinha mesmo, que aí você pode fazer o quê? Brusqueta, que também chique, mas nada mais é que um aproveitamento também. E aí você pega a terceira opção, que é a que eu vou dar hoje, que chama panzanella. É uma salada de pão, nada mais do que isso. É bem simples, tá? A única ideia é aproveitar o pão. Eu vou pegar aqui o pão, vou lá te mostrar o que temos aqui. Temos, pão. Desculpa não conseguir enquadrar tudo no mesmo vídeo, mas vamos lá. Pão, tomate e cebola roxa. Por que eu escolhi cebola roxa? Porque fica mais colorido, só por isso. Pode escolher pode botar cebola branca, se não achar, ou se tiver cara, bota a cebola que você quiser. Temos aqui manjericão, que poderia ser manjerona, ou alfavaca, são sabores similares, tá? Você pode usar, na verdade, a erva que você tiver, porque era a erva que eles tinham disponíveis. Então, o que ele tinha? Tinha manjericão, vou botar manjericão. Era uma salada para aproveitar o que estava sobrando. Só para isso. Hoje em dia, o olho da cara, né? Mas tudo bem. Vou usar aqui azeite e vou usar aqui vinagre. Resumindo, como eu falei, é uma salada normal, no qual você pegou o pão e botou ele para ele chupar o suquinho da salada, sabe aquele molhinho que fica no fundo? Então, ele vai pegar aquilo ali tudo, vai misturar e fica uma delícia. Tá ok? Já volto com tudo resolvido. Então, o que eu fiz? Como misturei tudo, cortei tudo, tá vendo? Pode cortar do jeito que você quiser. Se você tiver tomate cereja, corta tomate cereja. Se não tiver, corta tomate normal. Pode ser cubinho, pode ser pedaço grande, o que você quiser. Eu corto mais ou menos do tamanho que dê pra pegar, né? Mas a ideia é mais ou menos essa. Cortei, coloquei sal. Importante você colocar sal agora, por quê? O sal vai desidratar os ingredientes. Não sei se você consegue enxergar, Tá vendo que o tomate está molhadinho, essas coisas assim, tá tudo molhadinho? Eu não coloquei uma gota de vinagre ou uma gota de azeite. Isso aqui é só a umidade do próprio tomate e da cebola. Então é importante isso para
se você reparar, ou se eu conseguir segurar isso aqui. Tá vendo esse suco aqui que tá saindo? Isso aqui é só do próprio tomate e da cebola. Nada além. Isso aqui é que vai dar o nosso gosto. Porque aí o nosso pão, que eu piquei com a mão mesmo, tá vendo? Tá bem grosseiro. Eu fui, piquei com a mão e agora eu vou colocar no forno. Vou botar um pouquinho de azeite. Tá vendo? O quanto de azeite? Uma pequena dose, né? Aquela coisa. Mas coloquei azeite, certo? Eu gosto de colocar um dentinho de alho também esmagadinho. Se quiser, bota. Se não quiser, não coloca. E eu também vou botar um pouquinho de orégano. Ok? E é isso. Assim que ele estiver torradinho, eu já volto com vocês. Só para provar para vocês, tá vendo? Eu coloquei um pouquinho de orégano e alho. Tá vendo? Alho ralado. Botei só um pouquinho porque dá um gosto. Se não quiser botar, não bota. Eu acho que fica gostoso. De resto, ele vai chupar o gosto da salada, ok? Então, por que eu estou tostando o pão? Poderia fazer com pão velho, normal? Poderia. Mas tá vendo? Não sei se dá pra ver. Opa! O pãozinho agora tá dando uma tostadinha. Tá tipo uma torradinha, né? Por quê? Aí ele fica mais seco. E o pãozinho mais seco, ele vai pegar o quê? Mais do moio. Assim que soltar o outro. E agora eu vou e tempero com mais azeite e um pinguinho de vinagre. Pra quem gosta, né? Pra quem não gosta, tudo bem. Vamos pegar um pouquinho desse pão. Pum, pronto. Foi o que faltava. Tudo misturado. Ok? Aí eu vou, coloco no prato de alguma forma que eu não derrube tudo. Até que deu certo. Vamos tentar colocar mais ou menos no mesmo lugar. E é isso. A panzanella, como eu falei, nada mais é do que um aproveitamento do pão. Ou seja, você pode usar o que você quiser, a combinação que você quiser. Você pode botar, por exemplo, azeitona. Eu tinha azeitona preta aqui, mas acabou porque acabei comendo tudo. Tinha sobrado de um prato. E você pode fazer... Eu já vi receitas com pepino. Não é exatamente do meu agrado, mas... É isso, eu botei um tomate, uma cebola roxa e um pouquinho de manjericão e um pão. Se quiser botar menos, bota menos. Se quiser botar mais, bota mais. Peguei uns galinhos de manjericão mais bonitinho. E para finalizar novamente, né? Um pouquinho de azeite. Uma dose extra. Dá um brilho, né? Fica bonito. Eu acho que fica bonito. É um pratinho bonito, é um pratinho colorido, é um pratinho saboroso. Depende só da quantidade que você temperou, botou mais sal, botou menos sal. Deixa eu botar a tampa para lá. Você pode botar mais alho, pode botar... Você faz da forma que você quiser. Bota mais orégano, bota manjericão. Se você não tiver manjericão, bota salsinha, cheiro verde. Bota cebolinha, bota chicora, se você estiver no norte. Bota o que você quiser. Tá? O importante é colocar uma ervinha, alguma coisa para dar um tempero, tá bom? E agora vamos provar. Ah, sim, só para lembrar, não sei se eu falei, meio que inventamos o pudim de pão, né? Então seria mais ou menos o nosso aproveitamento do pão também, que é a mesma ideia. Vamos lá, vamos provar. Para mim, o melhor mesmo é você colocar na geladeira e dar pelo menos assim uma meia hora, uma hora para ele, pro pão, né, absorver o gosto de todas as coisas, que agora o pão vai estar mais crocante do que saboroso. Porém, para provar, né, porque também não vai dar para ficar esperando meia hora, vamos lá. E vai estar quente também, mas geladinho é mais gostoso.
Saladinha ótima para churrasco. Uma delícia, tá? Façam, não vão se arrepender. Não tem como errar, né? Tomate, cebola, pão. Manjericão, orégano, alho. Uma delícia. Até a próxima.